E aí, pessoal, estamos aqui com Anderson Silva, que não é o lutador de MMA, mas é um cara que entende bastante de impacto, né? No caso dele aqui é impacto visual a favor de apresentações, que é o tema do nosso Hangout hoje. Tudo bom, Andy? Tudo bem, Olavo, e você? Tudo certo, cara. Então vamos Então tá começar indo bom. direto ao ponto aí. Já que estamos falando de impacto visual, eu sei que na visão da SOAP e do time de criação, principalmente dos designers, quando você fala em impacto visual, é mais do que deixar a apresentação bonita, né? Mas ajudar principalmente na entrega da mensagem. Como que a SOAP e o time de criação fazem isso na prática? Então, Olavo, esse é um assunto que a gente dá muita importância aqui na SOAP, né? Então, de como que a gente pode deixar as nossas apresentações com um visual que realmente eles, mais do que impactem, né? Mais do que eles sirvam como beleza, que ele também sirva para as pessoas compreenderem melhor o conteúdo da apresentação e assim conseguir fazer uma leitura melhor daquela apresentação, né? E isso vai contribuir com o apresentador também, né? E basicamente, Olavo, a gente parte do princípio que a gente precisa ter um guide visual para a nossa apresentação. Então, a gente parte do princípio de criar realmente uma identidade visual, né? Que a gente chama aqui na SOAP de Uhum. IV. E essa identidade visual é o que vai conduzir, é o que vai fazer com que todos os slides eles consigam, né, impactar de uma maneira mais eficiente, né? Então, a gente começa do início mesmo, do princípio, que é criando uma identidade visual específica para cada cliente, para cada job que a gente faz, para cada tema que a gente entrega. Pois Então, a é, gente Andy, parte desse... essa até é uma dúvida comum, né? Porque as Sim. empresas já têm, geralmente, né? Principalmente empresas grandes, assim, que a SOAP atende, já tem esse um famoso brand book, guideline, né? Sim, O própria identidade visual da marca, com estilo exatamente. de cores que usa, logomarca, fontes, a sua aplicação em várias mídias, inclusive até em apresentações. Muitos já têm aqueles famosos slides mestre que já dizem, não, aqui a apresentação a gente faz com esse slide mestre. Pronto, por que a SOAP acredita que quando tem que iniciar o projeto tem que pensar novamente nessa identidade visual, como você falou? Então, e essa é uma pergunta muito legal, Olavo, da gente conversar, porque realmente a gente ouve isso a todo instante, a todo momento, né? Então, a gente pensa que o brand book da marca, ela vai servir para uma comunicação institucional, digamos assim. Então, quando a marca ela precisa se comunicar com o seu público externo, né? Então, a gente acredita que o brand book ele deve ser realmente seguido à risca, seja em publicidade, ou seja em algum outro tipo de comunicação que a empresa for fazer. A gente costuma fazer o que aqui na SOAP? A gente, ainda para não se desvincular totalmente do brand book da marca, respeitando as cores, respeitando ali aquele conceito que já foi criado para determinada marca, a gente propõe uma outra identidade visual para a apresentação especificamente, para que ela não seja mais um objeto de comunicação, assim como todos os outros que a empresa faz. Então, para aquele momento da apresentação, ele ser realmente especial, né? Ele ser realmente algo que foi criado e pensado para aquele momento. Porque quando a gente utiliza o brand book para tudo que a gente for fazer, inclusive na apresentação, quando as marcas fazem isso, a gente, na verdade, só está replicando uma identidade visual que ela já existe e dessa maneira a gente não consegue transmitir para a nossa audiência, para a audiência no momento da nossa apresentação, que aquele momento, poxa, é único, né? E por aquele momento ser Uhum. único, a gente propõe sim que cada identidade, que cada apresentação ela tenha uma identidade visual, ainda que respeitando ali os limites da marca, mas que ela tenha uma característica própria. E esse é o principal motivo pelo qual a gente faz uma identidade visual para cada apresentação, né? Saindo um pouquinho do brand book da marca, lá. Mas quando você fala de criar essa nova identidade visual, você não está falando o que está no brand book, mas seria, deixa eu ver se eu entendi, utilizar, na verdade, ele como referência, Sim, mas exatamente. algo adaptado e específico a essa mídia, é isso que você está querendo dizer? Exatamente, Olavo. Esse é o ponto Você, muito, muito certeiro, né? Então, a gente e você utiliza... tem, se parte do brand como inspiração, mas faz essa aplicação. Você teria como nos trazer um exemplo, assim, como que na prática isso funciona, assim, de um guideline de apresentação?
Olavo, desculpa, repete que deu uma travada no áudio. Você teria como trazer um exemplo, assim, uma ilustração bem prática de como que você faz a guideline e aplica isso numa apresentação? Sim, então, praticamente como que a gente funciona aqui? A gente vai pegar o brand book da marca, né, o guideline, né, de tudo que a marca já tem ali, por exemplo, formas que a gente vai utilizar na nossa apresentação. Então, vamos colocar um exemplo aqui, que a gente está falando de uma instituição financeira, por exemplo. E nessa instituição financeira, quais as formas que a gente vai utilizar que mais represente o conceito daquela apresentação, tanto para o cliente, quanto para aquele assunto específico que vai ser tratado. Então, vamos supor aqui um caso, para uma instituição financeira, vamos supor que a gente escolha utilizar, por exemplo, umas formas em ascensão, por exemplo. Essas formas em ascensão não necessariamente ela está definida no brand book da marca, não necessariamente ela já foi pensada nisso, mas para aquela apresentação a gente quer dar a impressão ou passar a emoção de que a gente está falando em algo em crescimento econômico, a gente está falando em retorno financeiro. Então a gente costuma, nesses casos, utilizar algumas formas, e não só as formas, mas as cores, as fontes, o template, tudo, né, daquela apresentação que transmita aquilo que a gente tentou, aquele conceito que a gente escolheu para a nossa apresentação. Entendi. Então, assim, você tá colocando esse exemplo da instituição financeira, né? E você falou bem especificamente de uma mensagem aí, né? Então, estamos falando naquele momento daquela apresentação de crescimento, mas vamos imaginar que no momento anterior ele falou de crise, ele falou de problemas para depois mostrar o outro lado como que cresce. Então, isso quer dizer, o que você está querendo dizer aí é que a cada momento, a cada slide, podem mudar também os elementos visuais. Eles bebem numa certa fonte de cores, de estilo, mas a cada slide tem um elemento diferente. E aí, quando a gente vê as empresas, elas têm normalmente aquele slide mestre, né, como eu estava mencionando, que é meio quadrado, né, então ele acaba te engessando. Então, você vai falar agora de crescimento, depois vai falar de crise. E só que ele é tão engessado que, às vezes, você não consegue... Um slide fica aparecendo igual ao outro, apesar das mensagens serem diferentes. É disso que você fala quando você fala de aplicar e trazer elementos para cada... Sim, então, veja bem, Olavo, o que a gente costuma fazer é definir algumas formas já para a nossa apresentação. Isso a gente faz ainda na criação da nossa identidade visual. E como você bem disse, se a gente tratar todos os slides de maneira igual, a gente deixa o nosso público muito cansado, né? A nossa apresentação ela passa a ser muito cansativa e muito previsível, né? Vamos imaginar uma situação aqui. Vamos imaginar que a gente tenha uma apresentação com 15 slides, e todos esses slides, ele tem o mesmo lugar do título, que é o slide mestre, como você comentou, e no mesmo lugar o texto corrido, por exemplo. Quando a gente estiver na apresentação, apresentando com essa apresentação, quando a gente estiver no slide 10, as pessoas não vão saber mais se elas estão no 1, ou se elas estão no 10, ou se elas já estão terminando a apresentação. Então, a gente gosta, assim, de tratar cada slide, cada mensagem do slide de maneira individual. E isso contribui para que para o elemento surpresa da apresentação realmente, né? Então, ela se torna uma apresentação meio que imprevisível, né? Então, a cada slide ali, a gente consegue atrair a atenção das pessoas, porque vai mudando o slide, né? Então, não é aquela apresentação que todos os slides vão ser o título e o texto, o título e o texto. E isso, mudando a cada slide, a gente trabalha muito com a surpresa, né? Isso é bacana porque desperta na audiência, poxa, um sentimento de, poxa, deixa eu ver qual que é a próxima metáfora que ele vai usar, qual o próximo elemento que ele vai usar. Então, assim, apesar da apresentação ter um tema único, né, que ela deve conter, né, isso a gente fala bastante no nosso curso de roteiro. Então, a apresentação ela deve ter um tema único, mas cada slide ele transmite uma mensagem diferente, né? Uma mensagem que está, sim, debaixo daquele guarda-chuva do tema único, e a gente trata essa mensagem de maneira individual. E como você falou, é isso, utilizando formas diferentes a cada slide, fontes e cores também, né? É claro que todas essas cores, essas fontes, já foram pré-estabelecidas e elas já estão ali contempladas na nossa identidade visual, né? Então, a gente já pensou nela antes de utilizar. E disso que eu não quero mencionar
impacto visual em apresentação, né? Porque é mais do que simplesmente você ter o slide bem construído, mas você está falando de gerenciar a atenção da audiência ao longo da tua apresentação, e o visual, ele entra para ajudar Isso, nisso, né? Porque é o que você falou. exatamente. Eu, em vez de ter slides previsíveis, um igual ao outro, eu vou estar sempre ali esperando o que vem agora, e sempre o visual, ele vai ajudar nessa audiência, né, ele manter essa audiência interessada no que está sendo dito. Então, isso realmente entra, é o impacto visual a favor de uma mensagem, né? Agora, a gente vê na prática que nem sempre os apresentadores fazem isso, né? Eles acabam indo muito por essa linha de pegar o documento, o slide, né, o PowerPoint documento, e projetar na tela, e fica um documento que é igual ao outro, mudando um texto, uma imagem. Que tipo de problema que o apresentador pode ter quando ele, então, não está utilizando esse impacto visual nos slides, né? Ele não está usando eles como suporte visual, mas simplesmente como um documento. Sim. Então, tem um grande problema em a gente utilizar a apresentação como um documento, né? Uma metáfora, né? Um exemplo que a gente sempre dá nos nossos workshops é que, se a gente for lembrar, retomar um pouquinho, né, no passado, a publicidade, quando ela começou a existir a publicidade na internet, por exemplo. A gente via lá os banners, né, na internet, a gente abria o sitezinho, tinha um banner e tal. Só que os banners de internet, eles eram tratados como uma representação ali, só mudando só a plataforma, mas era tratado como se fosse um anúncio impresso de revista. Então, assim, a publicidade tratava o anúncio de internet como uma simples adaptação para aquela mídia ali, né? E não pensava na mídia em si. Não pensava que a mídia, ela tinha, recursos além, daquilo de ter só o título e o texto. E depois que a publicidade na internet começou a ser compreendida, né, a mídia começou a ser compreendida, aí começaram a surgir, tipo, banners animados, e a publicidade na internet, ela começou a ser um pouquinho mais diferente. E eu estou fazendo esse paralelo, Olavo, por quê? Porque ainda algumas pessoas entendem um PowerPoint como um documento de Word, né? Então, entende o PowerPoint como, ter sim o título em cima e o texto embaixo sempre no mesmo local. E a proposta da SOAP, a proposta até do nosso treinamento, né, do nosso workshop, é realmente desmistificar isso. Então, como que eu vou entender o PowerPoint como ele é, na essência do PowerPoint? Aonde eu posso colocar um título? Aonde eu posso colocar o meu texto? Como que eu posso trabalhar com a imprevisibilidade? Né? Então, assim, quando o apresentador ele utiliza, né, sempre, o mesmo tipo de slide, a mesma posição do texto, ele tem problema até para gerar empatia com a audiência, né? Porque o visual, ele contribui com a empatia também, né? Então, às vezes o apresentador é muito bom, mas ele tem um material que não contribui muito. Então, se ele for bom, ele tiver ainda um material de apoio que seja bem construído e bem pensado, assim, eu não tenho dúvida que a apresentação dele vai ser muito melhor. Isso tem a ver com essa, né, no caso de entendendo as diferentes mídias, mas entender as diferenças, o comportamento de da mídia, não é isso? Sim, exatamente. Perfeito. Então, isso que você está falando, Andy, da própria publicidade, ter entendido a forma como trabalha a mídia, tem muito a ver com essa questão da empatia que você colocou, porque, na verdade, entender como funciona cada mídia é entender, na verdade, como é que é o comportamento da audiência naquele momento. Então, você está entendendo como que a audiência se comporta na internet, ou como ela se comporta numa apresentação, é que vai fazer você adaptar a forma de você comunicar para aquele momento, né? Não só levar um documento cheio de texto e projetar na tela, mas se preparar para aquele momento em que você tem esse contato olho no olho, né? Então, já usar o slide como suporte visual é o que te ajuda também a criar empatia nesse momento, que a audiência, o cara vem aqui e pensou em mim, né? Tá fazendo algo que está atraindo o meu interesse nesse momento. Sim. Agora, vamos imaginar a situação em que eu não estou presencialmente diante da audiência, eu estou precisando enviar essa minha apresentação para alguém, ou até alguém que precisa ler, entender esse material para estudar ele antes, ou eu preciso realmente enviar para essa minha audiência ler essa apresentação em algum lugar. Como é que eu vou conseguir ser visual aí nesse momento? Então, Olavo, esse é um outro ponto que a gente tem até alguns detalhes técnicos que a gente tem que se atentar bastante, né? Então, assim, quando a gente não tem a oportunidade de apresentar aquilo,
ela precisa ser extremamente autocompreensível, digamos assim. Então, a gente precisa... Autoexplicativa. Então, a gente precisa ter uma apresentação que ali ele tenha no visual alguns pontos-chave, mas que nesses pontos-chave a gente precisa de um suporte, ou seja, a gente precisa de um pouquinho mais de texto para deixar aquele slide ali de maneira clara, né? Para tornar a compreensão daquele slide claro. Então, assim, quando a gente vai mandar a apresentação para uma outra pessoa, assim, a gente sempre fala que a gente deve ter pouquinho texto no slide. Mas nesse caso, é muito importante a gente ter títulos grandes, ou seja, porque o título a gente trata ali como se fosse uma manchete de um jornal ou a manchete de uma matéria no site, por exemplo. Então, aquele título vai chamar a atenção da pessoa, mas eu preciso também de ter um suporte para aquele título se ele não se sustentar sozinho, né? Então, eu preciso ter um pouquinho mais de informação quando a gente precisa mandar a apresentação. E aí, quando a gente precisa colocar mais texto no slide, aí os pontos técnicos que eu falei, é que a gente precisa ter formas que elas comportem mais textos, ou seja, por exemplo, a gente gosta de usar bastante círculos, por exemplo, em apresentações. O círculo numa apresentação que ela tem muito texto, ela não é bom, por exemplo. Porque o círculo, para você diagramar alguma coisa dentro dele, ele é extremamente difícil e cabe muita pouca coisa. Então, tecnicamente, quando a gente precisa colocar um pouquinho mais de texto, a gente utiliza linhas, por exemplo, diagonais, retas, horizontais. E ainda assim, respeitando, lógico, a identidade visual que a gente já foi criada, que aí a gente está falando de fontes, de formas e de cores, mas a gente opta ali em ter elementos que suportam mais texto, né? Porque a gente precisa deixar aquilo autoexplicativo. Legal, então tem que se achar também um equilíbrio aí, né? Porque não quer dizer que eu preciso encher de texto, mas eu consigo ainda ser visualmente atrativo e pelo menos tentar colocar o mínimo possível para conseguir ser autoexplicativo, né? Como você falou. Isso. E, Andy, assim, essas técnicas vocês ensinam nos workshops, você estava comentando sobre os workshops que a SOAP está dando ligados, né, ao impacto visual nas apresentações. E nós temos aí 2 treinamentos, né, um que é o SOAP Visual e o SOAP Slides. Qual que é a diferença entre os dois? Então, Olavo, no SOAP Visual, a gente trata do conceito do design gráfico para apresentação, digamos assim. Então, a gente fala de formas, a gente fala de cores, a gente fala de como utilizar uma imagem, em qual imagem é melhor para a gente utilizar em cada momento da nossa apresentação, dependendo da mensagem que a gente quer passar. E nesse workshop SOAP Visual, a gente trabalha conceitualmente. Então, poxa, a gente entende qual a cor que é melhor para um determinado tipo de mensagem. Por exemplo, se eu quero passar uma mensagem do meu slide, ela é mais positiva, qual as cores que eu preciso usar para passar uma mensagem positiva? Se eu preciso falar de uma maneira mais emocional, qual o tipo de imagem ou qual o tipo de metáfora que eu consigo utilizar para ser mais emocional, né? Para atingir o objetivo daquele nosso slide ou daquela nossa apresentação. E tudo isso no SOAP Visual a gente trata de maneira conceitual. A gente fala, estuda, a gente debate, troca ideia, vê alguns cases que já deram super certo, que a gente já fez aqui na SOAP. E já no SOAP Slides é hora de colocar a mão na massa. Então, aonde eu encontro uma imagem, como que eu pego uma imagem que eu consigo colocar ela direto no meu slide sem precisar de utilizar alguns recursos que geralmente os designers utilizam, que é utilizando o Photoshop ou utilizando o Illustrator e ferramentas de manipulação de imagem. Então, aonde eu consigo essa imagem, como que eu posso utilizar ela também no meu slide. E além de tudo isso, a gente ensina a criar uma identidade visual. E isso é um ponto muito legal e muito importante e até fundamental, porque é justamente nessa hora que a gente está falando das formas e das cores e do conceito, a gente está definindo tudo que a gente quer passar de maneira visual naquela apresentação. Legal. Então, essa é a diferença, Olavo. No SOAP Visual, a gente trata conceitualmente, porque para você poder utilizar uma ferramenta, você precisa saber como que ela funciona, né? Então, qual a cor que é melhor, como que você vai
vai escolher essas cores, essas fontes, essas formas. Também não cair, às vezes, em gosto pessoal, né? Mas Justamente. Pensar naquilo, pensar que aquilo que está colocado ali tem um sentido, é o sentido daquela mensagem Sem que você tem que dúvida. entregar, o sentido do tipo de audiência que você está impactando aí, né? Então, basicamente, você falou, Sim. né? Um é mais conceitual, outro ele é mais mão na massa, é prático. Só que não adianta, de nada adianta eu ir para prática ou para ferramenta, que é o que muitas vezes as pessoas acabam fazendo, né? Começando a fazer a apresentação pela ferramenta, mesmo pelo PowerPoint, que é que nem alguém sair, pensar num filme e sair gravando, né? Câmera na mão e sai rodando. É isso. Mas você traz o conceito que é importante, que é entender assim, o que precisa. O SOP visual ele é pré-requisito para o SOP slide, ou seja, eu não posso fazer a prática sem ter pelo menos os conceitos bem. Justamente, Olavo. Então, é fundamental que a pessoa ela tenha realmente o SOP visual antes de fazer os slides, porque realmente, como você bem disse, não dá para o cara ler um livro sobre roteiro somente e achar que já dá para fazer um filme. Então, o cara precisa ler, precisa estudar e precisa saber como aquilo ali funciona para antes dele pegar uma câmera e sair filmando e fazer o filme dele. E é por isso que a gente faz os dois juntos, né? Um dependendo do outro. Bacana. E você tá à frente aí dos dois treinamentos, certo? Dos dois treinamentos, Olavo. Então, a gente faz tanto o SOP visual quanto o SOP slides, né? Então, são dois treinamentos que a SOP oferece e eles ajudam bastante na compreensão e para desmistificar, como eu havia dito anteriormente, para desmistificar alguns mitos aí que a gente tem sobre a apresentação, né? Que só designer consegue fazer, que só pessoas com muito conhecimento conseguem fazer, e na verdade não, né? A gente tem muitas técnicas para chegar no bom resultado, né? E essas técnicas que a gente gosta de ensinar e a gente transmite nessa. A pessoa ela sai conhecendo técnicas, né, para fazer isso. E é só a gente lembrar que a SOAP começou assim, né, no início, pelo menos 2 ou 3 anos de SOAP, antes de ter um time de criação super qualificado como a gente tem hoje, os sócios que criaram a SOAP iam fazendo com as ferramentas que todo mundo tem à disposição no dia a dia, né, então é muito de aplicar mais modelo mental, né, de como trabalhar visualmente, do que simplesmente sair fazendo, né? Acho que e ter esse suporte de vocês é bem legal. Acho que fica aí a dica para quem quiser se aprofundar um pouco mais. Eu acho que pensar até em formas de ser mais assertivo enquanto está fazendo a sua apresentação e conseguir daí atingir um resultado muito melhor, está aí à disposição o fera Anderson Silva para ajudar aí vocês a melhorarem e trazerem bastante impacto visual a favor aí das próximas apresentações. Andy, muito obrigado pelo papo, viu? Muito obrigado, Olavo. Se precisar da gente, a gente está à disposição para trocar umas ideias. Valeu, abraço. Valeu, um abraço.